E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui. Hoje, claro, né, a gente vai falar de quadrinhos, mas também vamos falar de rock. Rock do bom! Porque afinal de contas, anteontem foi o dia do rock, então a gente ainda tá no clima para falar dessa HQ bacana. Falar de mais velharia aqui no canal, porque parece que vocês curtem quando aparece alguma coisa aqui mais antiga, então vamos lá. Red Rocket 7, a saga do rock, de Mike Allred, que saiu nos Estados Unidos entre 97 e 98, a minissérie, e aqui a Devir trouxe em 2007, então já tem um tempo, não houve relançamento até agora, mas é aquele tipo de quadrinho que vale a pena falar porque é quadrinho de furar a bolha. Você pode presentear isso para aqueles amigos e amigas que gostam de rock, não necessariamente foram apresentados ou têm proximidade com quadrinhos, mas se gostam de rock no geral, porra, isso aqui é um prato cheio. Muito legal mesmo. E tem várias curiosidades aqui. Foi muito bacana para mim revisitá-la nesse momento, porque eu consegui cruzar algumas referências aqui, inclusive sobre o artista, e no final aqui acho que tem um conteúdo bacana para ser desenvolvido, tá? Bom, vamos lá. Antes de continuar, é claro, eu tenho que pedir para vocês aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. E também, se não se inscreveu ainda no canal, por gentileza, faça isso e não esqueça de ativar o sininho, ajuda bastante a gente. Vamos lá. Red Rocket 7, que já tem essa grande referência ao Sgt. Pepper's dos Beatles aqui na capa, tal. Já mostra a que veio, inclusive no seu formato aqui, esse formato que parece uma capa de disco mesmo, né? O formato, a proporção, ela já é para trazer esse tipo de referência. E nós temos aqui uma história de ficção científica pulp, mas que ao mesmo tempo tem um quê de Forrest Gump, e tudo isso é um suporte, é uma desculpa para falar de música, para falar de rock, que é uma das paixões do Mike Allred. E dentro dessa história aqui, nós temos um pano de fundo que também tem um conteúdo religioso assim bastante evidente, mas talvez alguns detalhes dele não sejam tão evidentes, porque aí você teria que conhecer certos detalhes da vida do Mike Allred, que eu vou tentar trazer aqui. Enfim, Red Rocket 7 é o nome do protagonista, que é o 7º clone de um personagem que surge a partir de um conflito intergaláctico, aonde uma raça, na verdade não uma raça, mas um conclave de raças chamado Infinitus, grafado com E mesmo no começo, eu não me lembro como é que é no original, mas a terminologia aqui no Brasil é essa, Infinitus. E esse conclave, ele tem o poder da imortalidade, né? Ele conseguiu através de manipulações genéticas conceder a imortalidade para quem se juntasse a eles. E dentro desse contexto, os celestonianos se recusaram porque eles tinham uma crença transcendental que achava que a imortalidade não era algo dentro dos seus valores, tá? Para traduzir melhor a situação. E por conta disso, por conta dessa recusa, os Infinitus querem destruir Celeston, que se divide em 12 grupos, né, 12 tribos, e abandonam seu país natal, mas deixam uma testemunha do ataque dos Infinitus. Ok, beleza. E essa testemunha é a matriz para esses 7 clones, cujas aventuras nós acompanhamos aqui ao longo da história. Ok. Você tem, a partir disso, que é uma premissa que a gente pensa, já vê que é básica, mas no sentido intencional. Por isso que eu falei, usei o termo ficção científica pulp. Então você tem essa premissa que serve para quê?
esses clones, ou os que restaram dele, no caso, já dando um pequenino spoiler, mas para quem não leu, mas não é nada demais, cheguem à Terra. E um deles fará seu papel de Forrest Gump se inserindo no mundo da música, e como esses clones, por uma virada da história, eles são imortais, você tem ele participando de todas as fases do rock a partir ali do estouro na década de 50. Então o primeiro cara que ele encontra é o Little Richard, tá? Então ele vai se encontrar com Elvis, vai se encontrar com David Bowie lá na frente. Até os anos 90 você tem ele participando assim de grandes eventos da história da música, e é essa a razão de ser da história. Então o que a gente percebe aqui no fim das contas, né? Que o Mike Orred, ele juntou um pano de fundo religioso com ficção científica pulp e com rock and roll, basicamente, porque no fundo, esse é o conteúdo que mais interessa dentro, né? E o restante é o que dá liga para essa trajetória do Seven por todos os eventos mais significativos da história do rock. Ok, beleza. Dito isso, a curiosidade é a seguinte, tá? Eu falei que Celestion se dividiu em 10 tribos, né? E o termo usado aqui na HQ é de fato tribo, tá? Se você lembrou, por exemplo, de Battlestar Galactica, que naquele momento, 97 e 98, já tinha a série original, né? O remake ainda não tinha acontecido, mas Galactica já era um produto de cultura pop bem conhecido. E lá você tinha aquela questão das 13 colônias e tudo mais, que também fazia alusão ao mesmo elemento religioso que o Orred está usando aqui. E qual é o ponto de convergência entre eles? Bom, para quem não sabe, o Mike Orred cresceu numa família Mormon. Ele é batizado como Mormon. Inclusive, entre 2004 e 2005, ele publicou uma adaptação do livro de Mormon, chamada The Golden Plates. Aqui você vê ele usando essa referência, né, das 12 tribos de Israel, que está presente no mormonismo, e a relação com o Galactica que eu falei é que o Glenn A. Larson, criador da série Galáctica, Battlestar Galactica, também era Mormon. Então esses elementos cruzados aqui entre as histórias, bem diferentes entre si, vamos deixar claro, né? São intenções bem diferentes, mas esses elementos cruzados, eles estão explicados justamente na base da fé dessas pessoas, tá? E a questão do Mike Orred ser Mormon e tal é algo que, assim, talvez hoje eu não sei mesmo, nem procurei saber qual é o relacionamento dele com esse tipo de doutrina nem nada, mas me parece que ele é um cara um pouco mais, eu diria, liberal em relação a isso e, sei lá, só mantém a tradição de família. Não sei, eu estou chutando, tá? Mas a questão é que isso fez e faz parte da vida do cara, então tá aqui nessa história. Aqui a gente tem aquilo que talvez seja a história, e não sei em relação ao Golden Plates, porque eu não li também, mas aqui acho que você tem a história mais pessoal, assim, a história mais visceral que o Mike Orred já fez. Então é isso, né? A gente tem, acho que já deu para ilustrar como isso aqui é interessante por si só. Sem essas informações você já teria uma bela história bacana desde que você se interesse por música. Mas com essas informações acho que a gente consegue uma dimensão maior desse trabalho e tal, porque é sempre bacana a gente procurar esses detalhes fora da história em si, ver o que tem na periferia disso, né? Qual foi o caldo que permitiu que essa história tomasse forma. E vou dizer que, dentro do ponto de vista visual, e pensando nisso como uma história de ficção científica pulp,
Talvez não sejam muitos os artistas que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa nesse tipo de história, mas um deles que parece perfeito para ilustrar esse tipo de narrativa é o próprio Orred, né? Por conta desse estilo mais simples, no caso, né? Mais direto na composição, mais direto na criação das figuras e tudo mais, mas ele consegue, nas cenas de ação, trazer esse dinamismo que é preciso, porque a história tem suas doses de ação também. E as cores também chapadas, né, da Laura, que é a esposa dele, também ajudam bastante nesse clima. É algo que, apesar de ter muitos caras da vida real aqui, que a gente vai vendo aqui e ali, inclusive que interagem diretamente em alguns momentos aqui com o Seven, eu não consigo, ou melhor, acho que ninguém consegue imaginar essa história ilustrada de um jeito mais realista. Esse aqui é o estilo que casa perfeitamente. Então é aquele lance, né? Talvez uma história que corrobore aquela ideia de que o quadrinista ele tem que ser completo, ele tem que escrever e ilustrar, porque ele vai pensar em coisas que realmente casem com aquilo que ele consegue ilustrar, com o tipo de estilo que ele tem. E, enfim, isso é uma provocação, tá? Não estou afirmando nada. Mas eu acho que aqui, quem defende esse ponto de vista vai ter um argumento a favor. E aí, no final das contas, é isso, né? Você tem essa maçaroca aqui de referências aqui, algumas referências que nem parecem conversar entre si, mas ele conseguiu dar uma liga. Esse lance, por exemplo, do mormonismo, se você não soubesse também, não ia afetar em nada o teu entendimento da história, mas é mais um elemento para a gente conversar sobre ela, que é sempre bacana, é sempre bem-vindo. E no final das contas, repetindo, o que importa é de fato esse caráter mais Forrest Gump, né, de passear pela formação da cultura roqueira e tal, desde os anos 50, falando de muitas personalidades mesmo, tem muito conteúdo aqui. Então, de certa maneira, esse álbum também, tirando a parte fantástica, ele também é uma aula sobre isso, né? E até porque no final nós teremos até uns extras com mini biografias dos tipos citados por toda a HQ. Então, completo. Essa edição da Devir aqui é uma experiência completa mesmo. Tem aqui também, obviamente, né, o mapa de todos os artistas presentes na capa. E, curiosamente, aqui nas bios não fala, né, dessa questão religiosa do Mike Orred, mas fala aí da sua relação com a música e tal. Inclusive, o Red Rocket 7, ele é, na verdade, parte de uma trilogia, porque ele teve um álbum lançado, né, da banda do Mike Orred, e teve também um filme experimental. Não sei aonde você acha, porque eu procurei. A playlist você acha fácil no YouTube, vou até deixar aí nos comentários. O filme eu procurei, não encontrei. Se alguém souber, quiser comentar, beleza. Então é isso. Red Rocket 7, a saga do rock. Foi aqui minha contribuição para o mês do rock aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E se você não tem essa edição, gostou de tudo que eu falei, gostaria de tê-la, no mercado de usados não é tão difícil encontrá-la. Achei até um vendedor na Amazon com alguns exemplares aí. Vou deixar o link aí na descrição se você quiser, mas também tem na estante virtual, deve ter no Mercado Livre, Shopee e tal. Não é tão difícil de encontrar, beleza? Então é isso. Se você já leu, por gentileza, comenta aí, quero saber sua opinião, por favor. Inclusive da edição da Devir e tal, a história, tudo que você quiser falar, por gentileza. Se não leu ainda, tá afim, gostou aí, se interessou, comenta aí também, fica à vontade, por gentileza, passa esse vídeo pra frente, mostra pra galera. E Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá. E também, se não se inscreveu no canal, faça isso, por favor, dá o joinha antes de ir embora, e é isso. Boa leitura.